Analisando o balanço do Fed, a gente vê como, de fato, foram tomadas medidas muito drásticas e sem precedentes, assim, na ordem, na magnitude que aconteceu, a quantidade de injeção de liquidez ou de criação de moeda por meio de simplesmente creditar a reserva bancária e debitar ativo, comprando ativo dos bancos ou comprando ativos, não apenas hipotecas, mas também títulos do governo americano. A magnitude do que foi feito em termos de política monetária não se tem notícia, não em países desenvolvidos. Isso é uma coisa, e esse é o ativo do Fed, o balanço do Fed, que a gente pode ver aqui, como ele aumentou absurdamente de 2007, 2008 até agora. E basicamente comprando ativos de hipotecas e títulos do governo americano, e esse aumento se deu basicamente pelo aumento de reservas bancárias. Isso é uma coisa. Agora, analisando os agregados monetários, a gente vê exatamente como é que isso se comportou. E aqui eu coloco o primeiro gráfico, uma comparação com a base monetária ou com os agregados em 2009, 2007 até 2009, que foi a primeira instância ou a primeira leva de QE, de injeção de moeda pelo Fed. Mas repriso, injeção de moeda nas reservas bancárias, na base monetária, não direto na economia. E aqui a gente vê e reflete o que o Lara Rezende disse, como teve um aumento absurdo. Imagina, em questão de 2 anos, a base monetária foi multiplicada aumentou 150% em questão de 2 anos. E esse aumento foi basicamente nas reservas bancárias, está aqui na área em verde. E por outro lado, a gente tem aqui o M1, que aí é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. Como o M1, nesse mesmo período, teve apenas um aumento de 23%. Então, aqui, isso sim seria o dinheiro circulando na economia. É a partir do M1 que a gente consegue medir dinheiro circulando na economia. E aqui o aumento não foi tão expressivo, não foi essa absurdidade que afirma o André Lara Rezende. E da mesma forma com o M2, que aí já inclui toda a parte de depósitos a prazo, depósitos poupança nos Estados Unidos. Também o aumento foi de 14% apenas de 2007 para 2009. Então essa explosão da base monetária não gerou uma explosão nos meios de pagamentos, ou M1, M2, que são realmente o dinheiro em circulação na economia. E por um simples motivo, as reservas bancárias são controladas pelo Fed. O Fed sim pode injetar quanto quiser e pode retirar, com algumas tecnicalidades, pode retirar quanto quiser de reserva bancária. Mas o quanto desse dinheiro os bancos conseguem emprestar, criar e emprestar para o público, para empresas e famílias, isso o Fed não controla e nem os bancos controlam. Essa criação de dinheiro pelo sistema bancário, que aí se reflete no M1 e no M2, isso depende não apenas da oferta de crédito, que em parte influenciada pelo Fed, mas também pela demanda por crédito. Se famílias e empresas não querem se endividar, não querem tomar empréstimos, não tem como nenhum banco enfiar goela abaixo crédito bancário. Isso é impossível. Então toda essa reserva bancária criada pelo Federal Reserve, que hoje em dia está como reserva em excesso, porque os bancos têm muito além do que eles precisam manter no Fed, todo esse potencial de criação de moeda, dado essa quantidade de reservas bancárias, ele não foi utilizado, ele não foi aproveitado pelos bancos, porque eles não têm como se aproveitar disso, porque não há uma demanda tão forte por crédito assim. O Fed pode criar da noite para o dia 1 trilhão em reservas. Os bancos não conseguem criar da noite para o dia 1 trilhão em empréstimos para o público. Isso é impossível de ser feito. Não depende apenas do banco, depende também da economia das famílias. Então é por isso que a gente não viu essa explosão nos meios de pagamentos. E por outro motivo também, porque a própria política monetária do Fed, depois de ter comprado tantos ativos e ter inflado o seu balanço, foi justamente a de evitar que os bancos emprestassem demasiadamente para a economia. De que forma o Fed fez isso? Pagando juros nas reservas em excesso. Então, a partir dessas medidas do QE, o Fed começou a pagar juros sobre as reservas mantidas pelos bancos no Fed. Então, tudo que os bancos têm lá depositados, eles recebem uma remuneração. E isso foi justamente para desincentivar os bancos a emprestarem para a economia. Então, mais um motivo, a política monetária nesse sentido foi até restritiva, porque eles quiseram, com isso, evitar que jorrasse dinheiro na economia.
Mas, de novo, esse controle não é apenas por conta dos bancos, depende também da demanda por crédito, não é apenas oferta. E esse gráfico é exatamente igual para 2016, olhando aqui a magnitude do QE, final de 2007 para final de 2016, o crescimento aqui da base monetária foi de quase 4 vezes, então 386%. E depois aqui o M1 para 2007 a 2016 foi um aumento de apenas 140%. É bastante grande, mas isso aqui são 8 anos. Comparando com a base monetária, sim, houve explosão na base monetária, mas não houve explosão nos meios de pagamento no M1 e no M2. Essa é a diferença e essa é a distinção elementar que o André Lara Rezende deveria ter se dado conta, e dos artigos que eu li, pelo menos o único que eu vi que falou ou atentou para isso foi o José Júlio Sena, que ele identificou exatamente isso. Sim, houve uma grande elevação na base monetária, mas não nos meios de pagamentos. E quando a gente olha o CPI, o CPI americano, que é o equivalente ao IPCA, o Consumer Price Index, a gente vê que sim, ele teve um crescimento relevante em 2012, ou final de 2011, chegou acima de 3%. Durante 13 e 14 ficou muito próximo de 2%. Apenas em 2015, quando o dólar sofreu uma grande apreciação, e aí foi um flight to quality, que o mundo inteiro foi para o dólar em virtude das divergências de expectativas de política monetária, porque se achava que o Fed ia restringir demais e o resto do mundo iria afrouxar demais, o que em tese aconteceu parcialmente depois. Em virtude disso, o dólar se apreciou, como a gente pode ver no gráfico do Dollar Index. Como o dólar se apreciou bastante lá a partir do finalzinho de 2014, ou meados de 2014, e isso fez também com que o CPI refletisse uma baixa, e aí nesse ano, final de 2014, chegou a perto de zero. Mas desde então, o CPI já está novamente registrando aumentos acima de 2%, e chegou agora em 2,5%. Então, a inflação de preço ao consumidor sim está crescendo, ela não está baixa como parece afirmar. A sensação que dá ao se ler análises dos economistas é que a inflação está lá embaixo. Não, ela está crescendo, e está ganhando ritmo, está acelerando. Então, essa explosão da base monetária não refletiu uma explosão de meios de pagamento, mas os meios de pagamentos também estão crescendo. Inclusive, estão crescendo num ritmo um pouco superior do que estavam lá em níveis pré-crise. Isso, dado toda a reserva que tem acesso, se entende. E isso está refletindo no CPI, e isso está refletindo também, e aí outro problema que eu aponto nos economistas e na visão tradicional de política monetária, é que se olha basicamente índices de preços ao consumidor. E se esquece de toda a outra gama de preços que existe na economia, não apenas preços ao produtor, mas também preços de ativos financeiros, ativos imobiliários, e tudo isso é impactado por um aumento de dinheiro na economia. Uma expansão monetária não impacta apenas os preços ao consumidor, impacta também em ativos financeiros, ações de empresas. Não coincidentemente, a gente vê o índice Dow Jones batendo recorde nos últimos anos, a gente vê o índice do S&P Case-Shiller Index para imóveis dos americanos nos níveis pré-crise novamente, títulos de dívida também que nos últimos 2 anos bateram recordes sucessivos de rendimentos próximo de zero. Então isso tudo acaba refletindo. Por mais que não tenha havido uma explosão nos meios de pagamentos, o crescimento que teve impactou muito, sim, outros índices de preços, outros bens, outros ativos na economia. Então esse é outro problema que a gente encontra na teoria econômica, na visão de política monetária moderna, que quase que relega a segundo plano ou quase ignora o restante dos preços numa economia. E esse paradigma, ou essa foto, a gente encontra aí nos países também que o Lara Rezende ensinou, que o Lara Rezende se referiu, como no Japão, na zona do euro, na Inglaterra. A gente vê que sim, houve explosão no balanço dos bancos centrais e, consequentemente, na base monetária, mas não houve explosão nos meios de pagamento. Então essa análise toda, isso serve para mostrar que apenas centrar-se em índices de preços ao consumidor ou taxas de juros e esquecer ou relegar a segundo plano uma análise dos agregados monetários, fica uma
um estudo bastante superficial e pode ser até equivocado, porque é apenas parte da análise, parte da investigação dos fenômenos monetários. E a gente fala em inflação, fala em fenômenos monetários e não se fala em moeda. E é isso que a gente lê em quase todos os artigos, quase que permeia todos os artigos desse debate. Como é que a gente fala tanto sobre inflação de preços, sobre fenômenos monetários, mas não fala sobre moeda de fato, não fala sobre agregados monetários, não fala sobre a causa da inflação, não fala sobre o que é de fato a inflação, que é a expansão monetária. Enquanto não se analisar detidamente e com detalhe o que está acontecendo com os agregados e de que forma as políticas dos bancos centrais, sejam elas juros baixos, juros negativos, QE ou qualquer outra coisa, de que forma essas políticas impactam os agregados monetários, a gente não tem como entender de que forma isso vai repercutir nos preços da economia, sejam ativos financeiros, sejam preços ao consumidor, bens e serviços. Então, uma análise de fenômenos monetários que não incorpore a análise dos agregados vai ser uma análise, no mínimo, equivocada. Então a teoria quantitativa da moeda, a TQM, ela não precisa ser aposentada. O princípio elementar, o princípio básico da TQM, que a oferta de moeda, a oferta monetária influi no nível de preços, ele está corretíssimo. A TQM é apenas muito insuficiente para dar conta de todos os fenômenos monetários, até porque ela não lida com a questão da demanda por moeda. Mas a questão essencial de que a oferta de moeda influi no nível de preços, influi no poder de compra da moeda, essa continua imperando e continua tão válida quanto há 200, 300 ou 1000 anos atrás. Na continuação desse vídeo eu vou falar por que André Lara Rezende está errado também na sua análise com relação ao Brasil. Aguardem.